O aumento dos impostos que teve recuo no governo Lula deu o que falar na semana passada. E teve baixaria de Nicolas Ferreira com o nosso jornalista Pedro Zambarda. Vou chamar ele aqui para contar essa história pra gente aqui no plantão do Meteoro. Pedro, então você virou alvo do Nicolas? Conta pra Eu, vi- gente. eu virei alvo do Nicolas e como eu não tava em casa, eu vi só depois, Sofia. Eu tô no vídeo do Nicolas e a gente vai falar disso e vamos falar também da resposta do governo depois do recuo na questão dos impostos. Parece que teve desinformação que foi espalhada. Pedro, você viu a briga do Nicolas com o Selbit? Vimos? Fizemos corte semana passada, né, Sofia? A gente tá voltando nesse corte aqui só pra falar especificamente desse vídeo do Nicolas, porque eu não sei se o pessoal viu inteiro. Eu apareço no vídeo do Nicolas, gente. Olha só. 1,6 milhão de pessoas. Por isso que veio um monte de gente no X me atacar. Eu tava tentando entender de onde vinha isso aí e veio daqui, gente. Olha só. E esse cara aqui acaba de criar mais um imposto no nosso país. Exatamente isso. Agora, eletrônicos vão ter aí 25% a mais de imposto de importação sobre praticamente 1.000 itens, que inclui smartphone, televisão, freezer, roteador, mouse, tudo. Você estava querendo aí fazer um PC gamer, se lascou. E isso que dá acreditar no PT. Estou no vídeo do Nicolas. Ali à esquerda, no foto da cartilha Lula Play, eu fui simplesmente atacado do nada. Que essa foto tem 144 mil curtidas no perfil do Lula e o Nicolas falou: vou farmar view pra cima de gamer. E aí veio isso. Você lembra que durante as eleições, ó, se juntou ali, né, ao pessoal de game, Lula Play. E agora, amigo, toma imposto para dentro. Esse dia tem placa de vídeo, processador, memória RAM, placa-mãe. O imposto era isso aqui, ó, de 0 a 2%. Agora vai ser. Só pra falar uma coisa, tá? Eu concordo com o Gustavo. O governo poderia se ajudar. Viu, governo Lula? Parem de fazer merda, que eu tô tomando ataque e eu nem trabalho no governo. Esse aqui, ó. Esse daqui é um, ó, que tem uma influência Olha no só. mundo gamer e, ó, votei, fiz o L com gosto para tirar aquele lixo humano. Ele está falando de quem? Desse cara aqui? Que reduziu 10% a tarifa de importação de produtos como celulares e computadores? Será que ele está falando deste daqui? Bolsonaro reduz o imposto de games pela quarta vez? Ai, mas o Bolsonaro. Sabe quanto deu nessa quarta redução do Bolsonaro de imposto, Sofia? Hum, R$ 200 de desconto. Eu fiz o cálculo na época. Foi uma merda isso aí, tá, Nicolas? Serviu pra nada. Porque o problema não é só o governo, tá, gente? É o fato da gente não ter tecnologia nacional competitiva de games. Que sim, eu achei ruim o imposto agora, mas sim, eu defendo que o Brasil tem uma malha industrial. O problema é que o Brasil não tem. Esse é o problema. Falava palavrão, então Inclusive por culpa do seu presidente. toma imposto aí na sua cara. Quer jogar um GTA 6? Se ferrou. Tá quase R$ 700. Aí, amigos, mas a culpa não é do PT, não. Não, a culpa deve ser da sua mãe. Porque deve ser sua mãe, né, que tá fazendo Sabe de quem é a culpa? Do Trump. Que você apoia, Nicolas. É por isso que o GTA tá caro. a arrecadação histórica de 325 bilhões em impostos. Ou seja, não é que tá aumentando o imposto porque a arrecadação tá baixa, não. É o contrário. É o governo que mais arrecada imposto e continua aumentando. Mas também, né, gente, quem vai pagar a diária do hotel da Janja de R$ 7.625 lá na R$ 200 sobre o que, Pedro? Reduzir o custo de controle, hardware. Eu fiz o cálculo na época. Não fez diferença nenhuma, gente. E aí os jogos passou a subir os custos, porque o preço em dólar subiu. O GTA 6 tá mais caro, tá, gente? Ele vai chegar mais caro. Ele não vai chegar por US$ 60. Ele vai chegar por um valor superior. E aí acontece isso que o Nicolas tá falando. Sim, os jogos estão caríssimos no Brasil. Coreia do Sul. Tem que ser você, né? Acorde cedo. A Janja precisa gastar o seu dinheiro. Eu não duvido nada de daqui a pouquinho ela falar o mesmo sobre esse imposto aí do que ela falou na época da Choquei, você lembra? A taxação é para as empresas e não para o consumidor. E a justificativa patética do governo é essa daqui, ó. De acordo com o governo, a medida é uma estratégia para proteger a indústria nacional. E agora eu te pergunto, que produção nacional? Quantos iPhones que o Brasil produz por acaso? Se o governo quisesse mesmo ajudar a indústria nacional, ele reduziria impostos, a burocracia, para que, de fato, as empresas aqui de dentro tivessem competitividade no nível do mercado internacional. Mas não. A real é que o governo só quer aumentar mesmo o imposto para poder gastar mais e ele precisa inventar uma desculpa para poder ficar enganando as pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque é a realidade.
O Lula aumentou impostos 27 vezes em 3 anos. Isso porque um tempo atrás, quando estava rolando um monte de meme aí do Haddad, ele falou que não se preocupa porque o ministro ficaria conhecido por reduzir impostos. Sim, o Taxade fez a reforma tributária, Nicolas. E aí tem que ver o que vai acontecer. Mas o Brasil é sobretaxado mesmo, Nicolas. Você tá certo nisso. Eles entregam um país para você sem segurança, sem saneamento básico, sem saúde, sem educação, e ainda enxuta, né, um monte de impostos em cima do trabalhador, em quem quer talvez se divertir ou utilizar, né, aquele eletrônico para o trabalho, ter um celular, um smartphone, um freezer, mas não. Tudo isso para poder arrecadar mais 14 bilhões para o caixa aí do Lula. Então é isso, gente. O governo deu razão também pro Nicolas gravar esse vídeo. Só que eles recuaram. E tem essa questão também que o Bruno tá lembrando aqui. E a Câmara dos Deputados, né? A Câmara dos Deputados não faz um estudo tarifário sério, não ajuda a simplificar os impostos. O Nicolas, como deputado, sabota. E, aliás, Sofia, ele gravou esse vídeo no momento em que aconteceu aquele desastre em Juiz de Fora e morreram pessoas em Minas Gerais. O Nicolas não é deputado por Minas, gente? Ele tá preocupado em fazer vídeo contra mim? É complicado isso aqui, né, Nicolas? Ele fala como se não tivesse votado a favor dos projetos, é isso mesmo. E aí é o seguinte, o governo Lula soltou uma nota, que eu acho importante espalhar, sobre imprecisões e fake news sobre impostos eletrônicos. O Alckmin fez um post sobre o caso, e aí vamos ler aqui a respeito disso. Eu recebi essa nota, tá? O Drops de Jogos recebeu as seguintes informações. O que aconteceu? Em fevereiro de 26, o governo federal publicou as resoluções da GSEX, 852 e 853. Elas fazem parte de um processo de revisão periódica das alíquotas de importação de vários produtos. Levando em conta, tá, gente? Não é videogame, é importação, chamado realinhamento tarifário. Parte dessas mudanças afetava produtos de tecnologia, e aí que começou o problema. Nas redes, a notícia se espalhou de um jeito errado. Muita gente afirmou que celular, notebook, memória RAM e outros produtos do dia a dia iam ficar mais caros. A maioria dessas informações era imprecisa, quando não era simplesmente falsa. O que aconteceu de fato? Em reunião agendada no dia 27 de fevereiro, o GSEX voltou a se reunir para analisar as alíquotas. Nela, reverteu os aumentos de GPU, placa-mãe de vídeo e processador, porque eles já vão enfrentar uma alta internacional. Além disso, concedeu ex-tarifários, alíquota zero, para mais de 105 produtos industriais e médicos que não têm fabricação equivalente no Brasil. O que é um ex-tarifário? É um conceito mais importante para entender a confusão toda. Ex-tarifário é uma isenção de imposto de importação concedida para produtos que não têm fabricação equivalente no Brasil. Na prática, quem recebe o ex-tarifário já entrava com imposto reduzido ou zero antes das resoluções e continua assim. Não é uma reversão de aumento, é uma manutenção de uma isenção que já existia. Por que isso importa? Muitos vídeos e posts, incluindo do Nicolas, erraram ao dizer que impressoras e componentes eletrônicos industriais tiveram aumento e depois foi revertido. Na verdade, esses produtos receberam ex-tarifários porque nunca puderam ser afetados pelo realinhamento, eles já tinham proteção por não terem similar nacional. Dizer que o governo voltou atrás em tudo é impreciso, o que aconteceu foi mais cirúrgico. Alguns produtos de tech foram revertidos, outros nunca mudaram, e uma lista de equipamentos industriais e médicos garantiu suas isenções via ex-tarifário. Produto por produto, o que mudou e não mudou, e aí tem uma tabela nessa nota com tudo o que mudou e o que não mudou. Sofia, por que eu estou falando nessa nota do governo? Porque ninguém vai ler esse negócio, tá? O que vão ler primeiro é o vídeo do Nicolas. Então, de propósito, eu estou jogando aqui para vocês, gente, a desinformação que envolve. E aí vai uma opinião polêmica, tá, Sofia? Eu achei a medida uma merda, mas eu não sou contra o governo taxar os produtos, especialmente os produtos que não são produzidos aqui. O princípio tá correto. O problema é a política da coisa. O Haddad anunciar, o Ministério da Fazenda anunciar isso em 2026, gente, não se faz isso. Não se deixa vazar isso. Porque isso é uma arma biológica do Nicolas contra a gente. O governo fez um vídeo sobre isso, tá? Estão perguntando no chat. E aí vem minha outra discordância nessa nota. O formato do vídeo. Olha lá, Sofia.
Alô, comunidade gamer, presta atenção neste recado. Não vai ter nenhum aumento de imposto de importação para celular, notebook, gabinete, memória, roteador, processador, placa-mãe, LED. Nada disso vai ter aumento de imposto. Essa semana circularam muitas notícias falsas, vídeo, inventa história para assustar as pessoas. Isso não é verdade. A gente trabalha para proteger a indústria nacional, a soberania do nosso país e o emprego das trabalhadoras e trabalhadores do Brasil. Então, mais uma vez, para a gente passar de fase, podem ficar tranquilos. Celulares e muitos itens eletrônicos não vão ter aumento de imposto de importação. Cuidado com as notícias falsas e passe esse vídeo adiante. Sofia Alavanca, a palavra está com você. Você jura, Pedro? Você vai me passar a palavra depois disso, Pedro? Você vai me passar a palavra depois disso, Pedro? Ó, pensa bem, pelo menos não é o seu rosto que tá no vídeo do Nicolas, é o meu. Justo, justo, justo. Mas enfim, Pedro, foi um tiro no pé aí do governo, para mim não há dúvidas disso, que pode custar caro por se tratar de um ano eleitoral, sabe? Eu acho que a gente já está perto o suficiente das eleições para que isso tenha um custo. E, infelizmente, é o tipo de coisa que se associa à esquerda, né? A esquerda sempre tem essa história, eles querem botar imposto em tudo, eles querem tomar o nosso dinheiro, tomar propriedade privada, pipipi, popopó. E então cola fácil. É o tipo de mentira que, mesmo se não tivesse nenhum quê de verdade, já colaria fácil. Daí vai lá o governo e dá razão para eles colocarem isso. Ah, mas recuou depois. Eu não sei se recuar depois não piorou a situação. Sinceramente. E é uma coisa que é incrível porque não aprende. Não aprende. A gente já viu isso acontecer com a taxa das brusinhas, a gente já viu isso acontecer com a mentira, com a fake news da taxação do Pix. E eles vão lá e fazem de novo. Vão lá e fazem de novo. A troco do quê? A troco de proteger uma indústria inexistente? Porque, desculpa, não existe. Tem muito mais coisa para ser feito antes de a gente começar a taxação para que a gente possa ter uma indústria nascente. Eu nem estou dizendo que não deve ter. É só que eu estou dizendo que, assim, simplesmente taxar e achar que isso vai fazer magicamente a indústria brasileira crescer, não vai. Ou então para conseguir garantir o equilíbrio fiscal de um arcabouço fiscal autoimposto. Sim. Porque foi o governo que se colocou arcabouço fiscal. Sim. E daí tem que ficar correndo atrás de centavos, porque o que o governo ganharia com isso, comparado com o orçamento público, é centavos, se queimando por causa disso. Então é erro atrás de erro atrás de erro, e tudo isso aí sem nem entrar na questão da comunicação, porque se decide que vai fazer um negócio desses, primeiro que a comunicação já tinha que ser pronta, já tinha que estar fazendo campanha antes de vir a taxação. E segundo, você não coloca uma pessoa que ficou conhecida como picolé de chuchu, de tão sem graça que é, para fazer a comunicação num caso desses. Meu Deus do céu, Sério. Que vocês acharam que o Alckmin, ao som de Space Invaders, sabe? Seria a melhor opção. E, gente, minha última intervenção, eu prometo, assim, continuo apoiador do governo, eu quero a reeleição do Lula, mas assim, nós entregamos uma cartilha de políticas públicas que virou o marco legal dos games, que foi tema do meu livro, que é uma política pública interessantíssima para o desenvolvedor de jogos. Mas assim, Sofia, e aí eu vou reclamar publicamente aqui, a gente formou um grupo chamado Rede Progressista de Games e nós não fomos consultados ao longo desses 4 anos de governo. Eu considero isso um erro grave.
tá? Porque tem muito especialista em tecnologia que teria muito a contribuir para o governo, e o governo insiste em tomar as decisões sem consultar os especialistas. Eu digo para vocês, por princípio, eu não acho ruim você ter uma taxação. A questão é quando e para quê. E do jeito que foi anunciado, foi muito torto. Foi muito torto. O governo Lula falha muito ainda em tecnologia, em educação. Estão inaugurando institutos federais? Estão. Mas o Camilo Santana é um privatista, gente. Ele faz PPPs. Tá faltando olhar para o público. Tá faltando olhar até empresarial mais amplo, porque não adianta ficar escutando só o agro e as grandes empresas brasileiras. O mercado de games brasileiro tem potencial, mas ele é formado por microempreendedores e empresas médias. E o governo Lula não valorizou. O governo Lula é o governo que mais fez pelos games no Brasil, tá? Eu digo isso de boca cheia. Mas não é suficiente para transformar o Brasil numa indústria de tecnologia competitiva, Sofia. Esse é o Não problema. mesmo. Não mesmo. Para fazer uma indústria competitiva, precisa muito mais do que proteção para a indústria nacional. Precisa de incentivo, né? A gente teria Investimento. que investimento. E o que o governo faz acaba sendo um monte de medidas meia boca Isso. que fica no meio do caminho e acaba não levando a lugar nenhum. A gente vê essa questão da taxação, que se a gente tivesse uma indústria nascente faria sentido, Claro. mas não tem. A gente vê a questão de formação também, que investe em aumentar a pós-graduação, etc., achando que com isso vai formar engenheiro para ir trabalhar na indústria, mas não tem indústria nenhuma para esses engenheiros trabalharem, então eles ou ficam desempregados ou saem do país. Uhum. E aí? E Entendeu? aí? E, gente, eu não tô fazendo. Não é crítica antipetista. Eu não sou antipetista. Eu estou fazendo uma crítica para colaborar. Tá faltando. Tá faltando muito nessa área. Não adianta só lançar a Lei Rouanet, não adianta lançar só Paulo Gustavo, Aldir Blanc, que são editais importantes. Mas 20 mil não paga game, gente. 20 mil paga, às vezes, 2 desenvolvedores. Se muito. E é o que os editais estão entregando, Sofia, pros games e pro audiovisual. É muito pouco. É melhor do que o ano do Bolsonaro, sem dúvida. O Bolsonaro cortou as bolsas. Mas é pouco. É isso, Sofia. Perfeito. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos. Esse foi o vídeo com vídeo cringe, clickbait no título. Seja o que Deus quiser. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta a dar um tchauzinho para vocês.